possível viver sem a tireoide? Quais os impactos da cirurgia de tireoidectomia total nos pacientes, né, que precisam passar por essa cirurgia? Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e esse tema me interessa bastante, inclusive foi a minha tese de mestrado, avaliar a qualidade de vida em pacientes com doenças da tireoide em geral, mas também avaliei os casos com a cirurgia, tá? Então, já adianto que é plenamente possível viver bem sem a tireoide, se a cirurgia foi bem indicada, se você tinha uma tireoide doente, tinha ou tem uma tireoide doente, a cirurgia consegue remover e tratar esse problema, e após a cirurgia vai ser necessário usar a reposição do hormônio tireoidiano para se manter dentro do normal, se manter saudável. Alguns pacientes não lidam bem com esse impacto na vida, então algumas pessoas, elas é como se até aquele momento eram saudáveis e enfrentaram pela primeira vez um problema de saúde sério, passaram por uma cirurgia com anestesia geral e após aquilo, por conta da necessidade diária de tomar uma medicação e da necessidade de fazer exames frequentes, é como se ela se sentisse mais doente e passasse a prestar mais atenção ao próprio corpo e aos possíveis sintomas que vão aparecendo ao longo da vida. Então, é muito importante saber diferenciar o que é relacionado à cirurgia da tireoide com outros fatores. Às vezes, o paciente que passa por essa cirurgia acha que tudo que aparece, uma dor de cabeça, um cansaço, é relacionado ao problema, quando na verdade, se ela não tivesse feito a cirurgia, ela poderia estar tendo a mesma qualidade de vida. Mas o paciente encontra ali um possível fator e algumas pessoas deixam de se cuidar, não fazem atividade física, não se alimentam de forma adequada e põem toda a culpa na tireoide, como vira até meme na internet. Então, é algo que precisa ser avaliado muito bem através dos exames laboratoriais e em consulta médica com o especialista para conseguir tratar tudo que for relacionado à cirurgia, como, por exemplo, ajustar a dose da medicação, ajustar a dose do cálcio, que às vezes pode baixar, corrigir possíveis problemas, como, por exemplo, uma rouquidão ou fatores locais relacionados à cirurgia, à cicatriz, né? Mas é importante avaliar todos esses outros aspectos que às vezes não aparecem em exames laboratoriais. Por exemplo, às vezes o paciente está passando por um momento difícil no trabalho ou na família, no relacionamento ou financeiro, e tudo isso põe o seu peso, né, acaba afetando a energia disponível porque a pessoa tem ali um problema muito grande nas costas. Então, às vezes o paciente acha que todo o desconforto é relacionado à doença da tireoide e nem sempre é, tá? Então, eu trouxe aqui 2 estudos para comprovar exatamente isso que eu estou falando. Vou mostrar primeiro esse daqui. É um estudo que avaliou o impacto da qualidade de vida em pacientes submetidos à tireoidectomia total 6 meses. Um estudo multicêntrico prospectivo. Então, um estudo que tem uma grande qualidade porque ele analisou em diversos hospitais. Aqui ele trouxe 800 pacientes que passaram pela cirurgia total por doença benigna e maligna em 7 hospitais franceses e ele utilizou o questionário SF36, que é um questionário padronizado com 36 perguntas que analisam a qualidade de vida em vários aspectos. Então, o resultado, o que é que ele viu? Após 6 meses da cirurgia, houve um aumento da qualidade de vida, comparando antes de operar com depois de operar. Então, em 6 meses, algo extremamente estatístico, aqui o P menor do que 0,01, mostrando que os pacientes melhoraram após a cirurgia. Então, quando a cirurgia é bem indicada, se você tem um problema, quando você passa pelo tratamento, o ideal é que você melhore, né? Mas às vezes o paciente não vê dessa forma. Ou a cirurgia foi mal indicada, né? Então, ele fala que outros fatores. Complicações pós-operatórias mostraram que os pacientes, esses casos, né, não tiveram melhora na qualidade de vida. Obviamente, o paciente teve uma complicação e essa complicação precisa ser resolvida, né? Nem sempre isso é possível, nos casos de hipoparatireoidismo definitivo. Outra análise, pacientes com doenças de Graves foram os pacientes que tiveram a melhoria, né? Foram os que a qualidade de vida subiu mais. E nos pacientes com câncer de tireoide, esses pacientes tiveram uma queda na qualidade de vida após a tireoidectomia, mas lembrando que esse estudo ele avaliou apenas 6 meses, tá? É por isso que eu trouxe um outro estudo que ele é específico para o câncer de tireoide. Então, só complementando, né, a informação desse estudo, cirurgia tanto para doença benigna como maligna, em geral, a maioria dos pacientes, quando passa ali o período inicial de recuperação, de 1 a 2 meses, quando a gente ajusta o hormônio, quando o hipoparatireoidismo temporário vai embora, quando as alterações da voz melhoram, quando melhora a cicatrização, em geral, os pacientes se sentem bem. Em algumas pessoas, essa melhora ela é bem mais rápida, em outros pacientes há um tempo a mais para voltar ao normal. Mas nesse estudo mostrou que em 6 meses a maioria já estava bem melhor. Aqui é um estudo mais longo e específico,
específico para pacientes com câncer de tireoide bem diferenciado. Ele pegou pessoas de 18 até 80 anos que tinham feito cirurgia e iodoterapia e avaliou a qualidade de vida ao longo de vários pontos relacionados ao tratamento. Eram 185 pacientes com idade média de 47 anos, sendo a maioria do sexo feminino, 71%, e o que ele viu... Cadê? A maioria dos pacientes, 31 meses, o tempo médio, né? Então quase 3 anos de acompanhamento, né? Ele viu que houve uma flutuação na qualidade de vida, mas em geral, tem uma queda próximo ali do período da iodoterapia, geralmente é quando a pessoa está mais assustada em relação ao câncer de tireoide, né? Mas depois de 2 a 3 anos depois, basicamente retorna aos valores baseline, a média da própria pessoa. Então é algo que no outro estudo ele mostrou que com 6 meses havia uma queda na qualidade de vida, mas nesse estudo mostrou que 2 a 3 anos depois a pessoa já volta ao normal, o susto ali do câncer de tireoide já vai embora e a pessoa consegue voltar a tomar de conta da própria vida, né, sem esse impacto. O que é que eu vejo nos meus pacientes que melhora bastante a qualidade de vida? O paciente se exercitar bem, ter uma frequência de exercícios ajuda bastante essa vida após a tireoide. O paciente ter uma cabeça muito boa em relação à ansiedade e à preocupação com a própria doença. Às vezes, alguns pacientes não conseguem virar a página, continuam extremamente assustados com o fantasma do câncer de tireoide, achando que vai voltar, achando que tem metástase, um medo de morrer muito grande, mas que na maioria dos casos de câncer de tireoide esse é um medo, é uma preocupação infundada. A maioria dos casos de câncer de tireoide eles são de baixa agressividade, então a gente precisa analisar bem caso a caso, né? Mas em geral você ter um medo em excesso, isso não vai lhe ajudar em nada, pelo contrário, isso acaba sendo um problema maior do que o próprio câncer. Às vezes isso acontece por conta do profissional, a forma como o profissional de saúde comunica isso ao paciente. Infelizmente nós temos médicos que não são nada empáticos, que assustam de forma desnecessária o paciente, e isso impacta a qualidade de vida muito mais do que a própria doença. Então, o primeiro passo é ser humano, ser empático, saber que aquilo dali assusta bastante por si só. Você não precisa contribuir com isso, dando um medo ali, uma aula para o paciente de uma forma desnecessária, tá? Que mais? Atividade física, alimentação, controle da ansiedade, controle do peso, sono adequado. Em alguns pacientes que já estão sendo bem acompanhados, eu até oriento, pare de ver vídeos meus na internet, não fique mais acompanhando, porque às vezes traz uma dúvida nova, traz uma preocupação desnecessária. Vá viver sua vida, vá cuidar de algum outro projeto, né, já que já passou pelo tratamento. É algo que eu costumo orientar os meus pacientes, mas realmente isso tem que ser visto muito bem em consulta. Infelizmente, em alguns profissionais as consultas são muito rápidas e não escutam todos esses pontos do paciente e acaba ficando alguns aspectos não resolvidos. Mas, resumindo, em geral, a qualidade de vida para quem passa por essa cirurgia é muito boa. A maioria dos pacientes não tem uma piora da qualidade de vida após a vida sem a tireoide, muito pelo contrário, a maioria dos pacientes fica melhor depois que tira uma tireoide grande ou que trata um câncer de tireoide, fica curado, consegue ver isso, consegue ressignificar a vida e enxergar os pontos da vida com outros olhos, tá? Então, em geral, é algo que, né, resolve um problema, tá bom? É isso que eu tinha para falar, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, valeu!